Então, nós temos o caso da Rosângela Batista Barbosa, até parece familiar meu, né? Pois é. Ela escreveu uma carta pra gente essa semana. Ela diz o seguinte: Sabrina, tenho a nacionalidade espanhola e no próximo mês vou viajar ao Brasil com o meu marido, que é espanhol, e com meu filho, que tem dupla nacionalidade. Neste caso, é preciso apresentar uma carta convite da minha mãe, que reside no Brasil? Ou seja, ela vai para o Brasil lá vai pedir uma carta convite da mãe dela, convidando o marido dela para entrar no Brasil? Ou, como brasileira residente na Espanha, tenho direito de entrar com a minha família sem esta carta? Então tá aí a pergunta da Rosângela de Tenerife, aqui na Espanha, casada com espanhol. Por ela ser brasileira, casada com espanhol, eles podem entrar tranquilamente, ou a mãe dela, que mora lá, tem que fazer uma carta convite para o marido dela? No fim fica difícil, né? Mas infelizmente não existe essa distinção. Espanhol com familiar brasileiro, espanhol sem familiar brasileiro. É espanhol, sendo espanhol, ele tem que cumprir os mesmos requisitos que qualquer outro nacional, independente de ter ou não família. O que sim ocorre é que, obviamente, a partir do momento que o seu marido vá ao Brasil e vocês solicitem uma autorização de residência para o seu marido e para a sua filha já também é brasileira, mas a partir do momento que o seu filho, que o seu marido tenha a autorização de residência no Brasil, ele vai poder entrar e sair sem nenhum problema. Mas da mesma forma que nós, os familiares de espanhóis aqui na Espanha, devem cumprir uma série de requisitos, no Brasil da mesma forma. Agora, para tranquilizar a Rosângela, também há um perfil. Seu marido não está indo morar no Brasil, não está indo trabalhar no Brasil de forma ilegal. O seu marido, ele tem filhos brasileiros, esposa brasileira, você tem a dupla nacionalidade. Então, o seu perfil é um perfil que tem vários atenuantes. Exatamente. Então você não precisa preocupar, Rosângela. É mais que óbvio que você vai entrar com a sua família e o seu marido também. A questão que tem se barrado os espanhóis lá são os que não demonstram vínculos, tanto de entrada quanto de saída. Você tem mais que demonstrado vínculos, que você reside na Espanha, que você é nacional espanhola também, que vocês moram em Tenerife e que vocês vão apenas de visita. Isso é mais que demonstrável. Então, a restrição é para quem não demonstra. Se você demonstra, você pode ficar tranquila. E é exatamente a situação de normalmente os espanhóis que chegam no Brasil: não, eu vou a um hotel, mas qual é o endereço? Ah, não sei, é pela região tal, na praia tal. Não, vamos lá, vamos delimitar algumas exigências aqui. E é um pouco isso. Então, no caso dela, pode ficar tranquila que... Não vai haver problema. Isso aí não vai problema não. Inclusive, quando você voltar para a Espanha, traz uma pamonha para mim, que eu agradeço, tá bom? Nós temos mais uma participação, Priscila, por favor. São 9h29. Bom dia. Alô? Olá? Ela é de Barcelona, estão me informando aqui. Eles devem estar conectando a chamada. Você está me ouvindo? Sim. Olá, quem fala? Oi, é Eli. Como, perdão? Eli. Tudo bem? Tudo Você bem. está falando de onde, Eli? Eu estou falando de Barcelona. De Barcelona, né? Sim. Qual é a sua dúvida? Pode perguntar, Eli. Olha, vou aproveitar o gancho dessa dúvida da nossa colega, que acabou de mandar por e-mail. Sim, a Rosângela, sim. Isso. E também meu marido, também é espanhol. Eu estou regressando ao Brasil definitivamente agora, segunda-feira, com a minha filhinha. E no caso, meu marido irá 15 dias depois, porque ainda fica alguns temas para a gente tratar aqui antes de regressar ao Brasil. E no caso, como está havendo essa repercussão toda, nós queríamos saber mais ou menos... Claro, eu já liguei na Polícia Federal, busquei informação a respeito. E no caso, nós gostaríamos de saber se corre o risco também de Diego não poder entrar. Porque no caso Diego ficaria um período até o visado dele ficar pronto, que nós já demos entrada no visado dele aqui na embaixada. E disseram que tardará entre 3 a 4 meses para ficar pronto. Mas vocês já estão indo já? Sim, eu iria primeiro com a minha filha, porque eu vou alugar uma casa primeiro. E meu marido fica para despachar toda a nossa mudança, 15 dias depois. Certo. Então, como é que ela pode, doutora Sabrina, evitar que o marido seja retido na entrada do Brasil? Isso. Bom dia, né? Você, na verdade, teria duas possibilidades aqui. Você me comenta que
iniciou já a solicitação de um visto, né, via representação consular brasileira na Espanha. A outra opção teria sido entrar como turista, cumprindo os requisitos de entrada e chegando no período de 3 meses como turista, já dar entrada na Polícia Federal da autorização de residência do seu marido por reunião familiar. Ou inclusive por pai de brasileiro. Também existem essas duas possibilidades. E os trâmites no Brasil, doutora Sabrina, demoram como demoram aqui também? Olha, normalmente, cada unidade da federação, bom, o trâmite é o mesmo, mas cada unidade da federação, dependendo do local, pois é um pouco mais lento ou um pouco mais rápido. De uma forma geral, eles vão exigir toda a documentação pessoal do interessado, vão exigir antecedentes penais também do país de origem, vão exigir um domicílio no Brasil, comprovação do vínculo familiar, e a partir do momento que se dá entrada na Polícia Federal, depois de um lapso temporal de aproximadamente 2 meses, a Polícia Federal vai se colocar em contato no domicílio que foi indicado, vão fazer uma visita, vão fazer uma entrevista para comprovar efetivamente esses vínculos, se são reais ou não, e a partir daí se concede a autorização de residência. Mas é importante ressaltar que a partir do protocolo da solicitação, esse interessado já pode solicitar, por exemplo, a sua carteira de trabalho e já pode iniciar a sua vida normal, a sua vida laboral no Brasil. É certo que alguns bancos solicitam o resultado da concessão da autorização de residência para abrir uma conta bancária. Mas, de uma forma geral, essa pessoa já pode iniciar a sua vida no país. Legal, isso é bom. Vamos a outra participação, então. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Amanda. Fala da onde, Amanda? Eu falo de Guipúzcoa, no País Basco. E então, qual é a sua pergunta? Minha pergunta algumas, hein? Bom, eu moro aqui na Espanha faz 6 anos, trabalho de garçonete. Bom, agora faz 1 mês que eu fiquei em paro, mais ou menos. Então, tenho uma filha de 15 anos também, que faz 1 mês, mais ou menos, legalizei minha filha, né? Então, e eu vou casar com um espanhol, que eu já estou há 4 anos com meu namorado, e me caso dentro de 2 meses e meio. Então, parabéns. Obrigado. Pois eu vou casar agora no dia 21 de julho, no dia 16 de agosto, no dia 21 me caso, no dia de julho, no dia 24 de julho eu vou para o Brasil, no dia 16 de agosto volto para a Espanha, claro, eu estou com a tarjeta de residência, agora vou estar de 5 anos, e minha tarjeta de residência caduca no dia 8 de agosto. Então, minha pergunta é se eu tenho medo de ir para o Brasil, e o problema é que eu já tenho tudo pagado, a lua de mel, o hotel, tudo pagado. Então, vou para o Brasil e eu queria, e quando eu voltar, eu já quero tirar a nacionalidade espanhola, porque me disseram que eu, casada, tenho o direito, em vez de um permisso de tardar 5 anos, eu vou tardar menos, né? Então, e eu queria deixar para renovar minha tarjeta, não com os 3 meses antes, e sim depois de casada. Pero, claro, eu tenho medo de, quando chegar na Espanha, por mais que eu vou estar casada, ter algum problema em entrar na Espanha. Bom. Então, queria saber se eu posso ter algum problema não renovando minha tarjeta e deixando para renovar depois do casamento. Bom, a doutora vai responder. Mas sim, o que eu lhe recomendo é que você solicite uma autorização de regresso para não ter nenhum problema. Sim, que já estive na... Então, Amanda, ela está explicando o seguinte: você vai vencer a sua residência, mas você tem 60 dias para renovar. Ou seja, mesmo que você volte com alguns dias que ela já esteja vencida, não há problema. Então, o que você pode fazer é ir na estrangeiria, na Polícia Nacional aí, de Guipúzcoa, e pedir para eles uma autorização de retorno, porque você vai estar com a carteira vencida e você, então, com essa autorização de retorno, mais a carteira vencida, não vai ter nenhum problema de entrada, até mesmo porque você vai estar casada com um espanhol, não é isso? Se ela quiser também levar um certificado de casamento emitido pelas autoridades espanholas como forma de comprovação, se bem que esse não é o documento ideal. O documento oficial é a autorização de retorno, né, ou autorização de regresso em espanhol. Não, é muito prático e muito rápido solicitar. Não é nem um bicho de 7 cabeças não, tá bom?
Sim, pero sabe qual é a questão? É que eu já fui. Então eu me caso no dia 21 de julho e me dão o livro de família 15 dias depois, ou uma semana como muito. E para me pedir essa autorização, eu tenho que ter o bilhete e me disseram que eu tenho que renovar antes. Então, mas só que quando você voltar, você vai estar dentro do prazo de renovação, ou seja, mesmo estando vencida há alguns dias, você vai estar dentro do prazo de renovação. Você tem 60 dias para dar entrada na renovação. E além do que, você pode solicitar um agendamento, porque a renovação não é automática. Você, com a solicitação do agendamento, você leva a solicitação do agendamento e, com isso, eles podem emitir a autorização de retorno para você. Ou seja, e isso, quanto tempo mais ou menos você me recomenda a solicitar? Pelo menos uns 15 dias antes da viagem, seria o ideal. E isso para minha filha também, porque também. Minha filha, eu venho no dia 16 de agosto, para minha filha no dia 20, no dia 31 de agosto. Ou seja, que dá igual que seja minha filha que fique ou que eu venha antes. Perfeito. E outra coisa, só para esclarecer, que eu verifiquei que você estava com uma dúvida e um pequeno equívoco. A solicitação da nacionalidade espanhola, para os nacionais brasileiros, o requisito é 2 anos de residência legal na Espanha. Se você já tem esses 2 anos de residência legal, você falou algo de 5 anos e você está equivocado. A outra possibilidade são comprovar 1 ano de matrimônio com o espanhol, para você também ter direito a poder dar entrada na sua solicitação. Ou seja, que eu só posso solicitar a nacionalidade de casada depois de 1 ano de matrimônio. Não, você já deveria ter feito isso há 3 anos atrás. Já deveria ter feito, exatamente é o que nós queremos lhe comentar.